Este é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estudo sobre a Trindade, lição 16. Algumas considerações importantes. Procuramos responder nesta lição algumas perguntas básicas, porém, caso exista perguntas mais complexas, por favor, envie-nos um e-mail que estaremos à sua disposição. Você pode enviar o seu e-mail para www.adventistas-históricos.com.br. Como explicar 1 João 5, versículos 7 e 8? 1 João 5, versos 7 e 8, amado ouvinte, foi explicado na lição número 1. Como explicar Mateus 28, verso 19? Explicado na lição 8, pergunta número 7. Como explicar Mateus 3, versos 16 e 17? A Bíblia diz claramente que se tratava do Espírito, pneuma de Deus, ou seja, o Espírito do Pai. O Pai manifestou-se através do seu Espírito e da sua voz. Como explicar 2 Coríntios 13, versículos 13 e 14? 2 Coríntios 13, versículo 13, diz que devemos ter a comunhão com o Espírito Santo ou a comunhão do Espírito Santo. Agora leia este verso. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, versículo 3. Nossa comunhão, amado ouvinte, é com o Pai e com o Filho através do Espírito Santo e não com o Espírito Santo. Como explicar a expressão santo 3 vezes? Isaías 6, versículo 3 e Apocalipse 4, versículo 8. E a expressão Senhor 3 vezes, número 6, verso 24 a 26, não estariam se referindo a 3 pessoas? De maneira alguma. A intenção do autor, ao repetir 3 vezes uma palavra, é dar ênfase e chamar a atenção do leitor para determinada qualidade. Este recurso literário é prática relativamente comum entre os autores bíblicos. Veja esses exemplos. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Profeta Jeremias 22, versículo 29. Ao revés, ao revés, ao revés a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele darei. Ezequiel 21, versículo 27. O livro Gramática Elementar da Língua Hebraica de Hollenberg e Budd ensina que a forma repetida de um adjetivo em hebraico, além de lhe comunicar ênfase, também serve como superlativo absoluto. Desta forma, santo, santo, santo poderia ser entendido como santíssimo. A palavra Echad não significa um plural? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor, Echad. Deuteronômio 6, versículo 4. Em hebraico, você conta Echad como se fosse um. Ishtaim, 2, Shalosh, 3, Arbach, 4, e assim por diante. Exemplo de Echad é igual a 1. Deixará, portanto, o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma Echad, ou seja, uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma Echad, a uma voz, dizendo: tudo que o Senhor tem falado faremos. Êxodo 24, versículo 3. Então eles foram ao vale de Escol e cortaram um galho com um Echad, ou seja, um cacho de uvas. Carregaram-no entre 2 deles numa vara, levaram também alguns dos figos e das romãs. Números 13, versículo 23. Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel costumam dizer: Abraão era um, ou seja, um Echad, um só,
contudo possuiu a terra. Ezequiel 33, versículo 24. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ainda quando ele era um só Echade, eu o chamei, eu o abençoei e o multipliquei. Isaías 51, versículo 2. Pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, aquele que merece a morte deve ser posto à morte, mas pela boca de uma pessoa, de uma Echade, de uma testemunha, ele não deve ser posto à morte. Deuteronômio 17, versículo 6. Está no plural, alguém diz, então Deus é 3. O livro de Gênesis, capítulo 11 e versículo 7 nos afirma: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6, versículo 8. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, versículo 26. Vinde, desçamos e confundamos. Gênesis 11, versículo 7. Quem estava com Deus na criação? Quem subiu ao céu e desceu, afirma a palavra do Senhor. Quem encerrou os ventos em seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Provérbios 30, versículo 4. Veja também João 1, versículos 1 a 3. Com quem Deus falava? Disse o Senhor, Deus o Pai, ao meu Senhor, o Filho de Deus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 110, versículo 1. Nas lições anteriores, vimos que existe a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Portanto, Pai e Filho, os dois é um plural. O Espírito Santo é o Espírito deles, é a onipresença deles e não uma terceira pessoa. Jesus não é o Deus único. Isso foi respondido nas lições 3 a 7. Se Cristo foi gerado de Deus, então ele teve um começo? Houve um tempo em que ele não existia? O Filho foi gerado de Deus. O Pai não tem origem, o Filho tem origem. O Filho teve origem no Pai, porém o Pai, através do Filho, criou todas as coisas, inclusive o tempo. Isaías afirma que Cristo é o Pai da eternidade. Isaías 9, versículo 6. É bom lembrar que o Filho de Deus foi chamado de sabedoria e de palavra de Deus, porque ele representou a Deus. O que é o tempo para Deus? Existe tempo onde existe a eternidade? Jesus falou que eu e o Pai somos um. Evangelho de João 10, versículo 30. Portanto, Jesus e Deus é uma só pessoa? De maneira nenhuma, amado ouvinte. Veja a pergunta 9 da lição 13. O Pai e o Filho são um em propósito, em mente, em caráter, mas não em pessoa. Da mesma forma, a igreja pode ser um. Veja isso em João 17, versículos 21 e 22. O Espírito é o que nos faz um. O Espírito é o elo. Mas o amado ouvinte pode dizer e perguntar: você afirmou que apenas o Pai e o Filho estavam presentes na criação. Mas em Gênesis 1, versículo 2 e Jó 33, versículo 4, fala do Espírito de Deus. Como entender? Eis a resposta, amado ouvinte. Deus se faz presente em todo o universo através do seu Espírito. Salmo 139. Como vimos na lição 11, o Espírito Santo é a onipresença de Deus e de Cristo, e não uma terceira pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho. Em Jó 33, versículo 4, fala do Espírito de Deus como sendo o próprio Deus que soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Gênesis 2, versículo 7. A tradução mais próxima do original em Gênesis 1, verso 2 é: um vento de Deus pairava sobre as águas. Leia outros textos onde mencionam apenas o Pai e o Filho na criação. Por exemplo, Provérbios 8, 27 a 30. Provérbios 30, versículo 4.
João 1, versículos 1 a 3 e Hebreus 1, versículo 2. Deus é um ser pessoal, porém está escrito que Deus é espírito, pneuma. João 4, verso 24. Pergunto, se pneuma não significa um ser pessoal, uma pessoa, como entender esse verso? Deus é espírito. João 4, verso 24. Cristo também é o espírito. Segundo a Coríntios 3, versículo 17. Os anjos também são espíritos. Aos Hebreus 1, verso 14. Porém, eles se revelaram como seres pessoais. Eles se apresentaram e apareceram como pessoas, diferente do Espírito Santo, que sempre se revelou e apareceu através de símbolos. Acreditamos que o autor quer dizer que o Pai, o Filho e os anjos têm uma natureza espiritual, um pneuma. Em João 17, versículo 3, o Senhor Jesus afirmou: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste." O único Deus verdadeiro é o Pai. Porém, em 1 João 5, versículo 20, dá a entender que o Deus verdadeiro é o Filho. Como conciliar esses versos? Como vimos, existem alguns versos em que o Filho é chamado de Deus. Duas coisas importantes devem ser levadas em consideração. A primeira é a tradução bíblica, se está correta. E a segunda é que muitos textos de difícil compreensão só seremos nossa mente totalmente aberta na eternidade. Porém, se lermos com mais atenção 1 João 5, verso 20, comparando-o com João 17, versículo 3, vamos perceber que o apóstolo João está falando do Pai e do Filho. Vejamos. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro, o Pai. As nossas vidas estão unidas com o Deus verdadeiro, o Pai, unidas com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro, o Pai, e esta é a vida eterna, Jesus Cristo. 1 João 5, versículo 20, na Bíblia, linguagem de hoje. Deus abençoe a todos e que o seu Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.